Meus amigos, então o nosso segundo vídeo de hoje diz respeito à tabela periódica, ao formato de organização da tabela periódica e à localização dos elementos na tabela que vocês utilizarão, tá? Então, a tabela periódica é só para vocês já irem tendo uma noção. É como se fosse um catálogo, né? Um portfólio dos materiais que já existem na natureza e a partir desses materiais são criadas as nossas moléculas que geram as substâncias, né? Por exemplo, água. A substância água é composta de moléculas de água e cada molécula de água é composta de um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, né? Esses átomos, hidrogênio, oxigênio e tal, são os nossos elementos químicos. Eles estão representados lá na nossa tabela periódica, ok? Então, tabela periódica. Então, tabela periódica é o nosso formato de organização dos elementos químicos existentes, tá? Então, tabela periódica é o formato de organização dos elementos químicos, tá? Por que a tabela periódica é chamada desse jeito? Periódico, tudo que é periódico quer dizer que existe algum formato de repetição. E na tabela periódica não é diferente, tá? Na tabela periódica a gente tem a repetição das propriedades químicas dos materiais de acordo com a sua configuração eletrônica. E isso faz com que exista na tabela periódica a nossa existência dos períodos e das famílias. Então eu tenho lá a organização da tabela sempre nesse formato aqui. Lateralmente eu tenho as minhas famílias, tá? Que podem ser representativas, tá? Representativas são as minhas famílias A, que eu vou mostrar para vocês depois, e de transição são as famílias B. Isso na horizontal da tabela periódica. Na vertical eu tenho os meus períodos, tá? Os períodos representam a quantidade de níveis de energia do material, tá? Então, os períodos representam a quantidade de níveis de energia. E como é que eu localizo um elemento na tabela periódica com essas informações? É muito simples. Tudo que você precisa consultar é a distribuição eletrônica do seu material, tá? Então eu vou colocar uma tabela periódica aqui, vou representar mais ou menos, só para vocês entenderem como funciona, tá? Mais comumente, o que será exigido de vocês serão os elementos das famílias A, os elementos representativos. Então eu vou representá-los aqui. Ó, a tabela tem aproximadamente esse formato, tá? E aí eu tenho as minhas famílias representativas e as de transição aqui na parte central, né? Então eu tenho aqui minha família 1A e 2A do lado de cá, certo? E, como vocês sabem, lá na nossa distribuição eletrônica eu tenho 7 níveis de energia, camadas K, L, M, N, O, P, Q, então eu preciso ter 7 períodos na tabela periódica. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, aqui estão representados os períodos da minha tabela periódica, isso nas minhas famílias A, as minhas primeiras famílias A. Do outro lado eu tenho as minhas famílias
Quer dizer, aqui na parte central tem as minhas famílias B, que são os elementos de transição, tá? Não é que eles não sejam úteis, mas eles serão menos exigidos de vocês, porque a parte da localização na tabela periódica, geralmente, que é perguntada sobre as famílias representativas. Então, tem as famílias B aqui no meio, tá? E as famílias A superior. Tem as famílias 1A até 8A, né? Então, ó, vamos lá. Aí aqui eu tenho 3A, só para representar aqui, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Ah, professor, eu preciso saber a tabela periódica de cabeça? Não, você não precisa, meu filho. Na prova vem a tabela. Professor, então por que você sabe? Porque o professor é retardado, tá? O professor quis aprender na época que ele era aluninho da escola, né? Tem algumas frases idiotas, mas eu não vou ensiná-las a vocês porque elas têm umas palavras meio inapropriadas assim, então eu prefiro acabar não comentando para vocês não passarem por nenhum constrangimento, tá? Então eu tenho aqui as minhas famílias, como eu falei com vocês, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Algumas famílias terão alguns nomes especiais que eu vou comentar com vocês posteriormente, tá? E aqui eu tenho os meus períodos. Cada período representa uma camada utilizada na distribuição, ou um nível de energia. Então aqui, ó, para elementos que utilizam até a camada K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, famílias e períodos, certo? Na família 1A, vocês verificarão que os elementos aqui localizados são elementos colocados nesta família porque possuem em comum a característica de todos terem um elétron em sua última camada. Então, eu tenho aqui, ó, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, tá? Esses são os componentes da família 1A. Ou, se vocês preferirem, hoje li na capa que Rubinho e César foram para a França. Muito fácil. Família 2A, Bené, Mineiro, Capanga, do senhor Barão, ralou, né? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, né? A 3A, boro, alumínio, galho, índio e talho, né? 4A, carbono, silício, germânio, estanho e chumbo, né? Mais uma vez, vocês não precisam ter isso aqui de cabeça, né? Eu vou completar aqui pra gente. Hidrogênio, fósforo, arsênio, bismuto, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, tá? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio, tá? Algumas famílias, como eu falei com vocês, possuem nomes especiais. Então, ó, por exemplo, minha família 1A é a família dos metais alcalinos. Família dos metais alcalinos. A família 2A é a família dos metais alcalinos terrosos, tá? A família 3A. 3A não tem nome, é a família do boro normalmente, tá? Então, a 3A, família do boro. Boro. Família 4A é a família do carbono. Família do carbono. Família 5A é a família do nitrogênio. Também não tem nome, tá? Então, 5A,
família do nitrogênio. E aí a 6, a 7 e a 8 tem nome de novo, tá? A família 6A é a família dos calcogênios. Então, 6A, calcogênios. 7A, halogênios. E 8A é a família dos gases nobres, tá? Então, calcogênios, halogênios e gases nobres. Gases nobres são assim conhecidos porque eles simplesmente não se misturam com outros elementos da tabela, tá? E aí como é que eu faço a localização? Então, para eu localizar um elemento, localização, eu faço a minha distribuição eletrônica do elemento, né? Por exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem numa boa, vocês vão ver como é que isso é fácil. Por exemplo, aqui o sódio, eu adoro sódio, cara. É X, sódio, Na. Então, sódio tem número atômico 11, como vocês já estão carecas de saber que eu já utilizei ele várias vezes como exemplo, né? Então, eu vou fazer só a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se ele é 3s1, quer dizer que o sódio é um elemento do terceiro período, tá? E ele utilizou 3 camadas, né? Quantos elétrons ele tem na sua última camada? A última camada é a terceira e ele tem um elétron, portanto ele é da família 1A terceiro período. Vou lá, ó, 1A terceiro período, caraca, mano, é o sódio. Incrível, né? Um outro exemplo aqui para vocês, que pode ser utilizado para confundi-los muitas vezes, é o cloro, por exemplo. O cloro tem número atômico 17, né? Então, vou lá, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, né? Vai dar 17 a soma dos elétrons aqui. Se ele é 3p5, 3p5 quer dizer que ele é um elemento do terceiro período, né? Porque ele usa 3 camadas, e na terceira camada, aí vocês prestem atenção, quantos elétrons ele tem? Ele não tem só os 5 aqui, ele tem, ó, 2 aqui, mais 5 aqui, né? Que tudo está na terceira camada. Então, 2 mais 5, 7. Ou seja, ele é da 7A terceiro período. Aí eu venho aqui, ó, na 7A terceiro período. Cuidado que a casinha vazia também conta. Então, ó, 1, 2, 3. Olha que lindo. O cloro. Família 7A terceiro período, tá? Então, assim eu faço a localização dos meus elementos na tabela periódica baseada na distribuição eletrônica. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido e agora vocês já têm todas as ferramentas suficientes a fazer a lista de química da nossa última aula, ok? E aí depois eu envio a resolução para vocês. Tranquilidade? Então, até o próximo tópico dentro em breve que será enviado a vocês.